O tema da mensagem nesta noite é 3 motivos de oração. Amém? Glória a Deus. 3 motivos de oração. O texto base está aqui em Efésios capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Amém? Vamos lá? Eu vou ler um versículo e te convido a ler outro versículo junto comigo. Diz o texto: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias, vamos juntos, o 15, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, na riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é como uma espada afiada, poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser, trazendo vida, verdade, cura, paz, alegria, salvação. E com esta fé, ó Pai, nós continuamos aqui na tua presença, atentos, dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Desde já, Senhor, nós nos levantamos e repreendemos toda ação de Satanás contra a tua vontade em nossas vidas, contra esta palavra, esta verdade, em nome de Jesus. Eu oro, nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Então, como dito, o tema é 3 motivos de oração. Com base nesse texto, Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, eu gosto muito dessa carta, ela nos traz revelações acerca da igreja, a igreja como corpo de Cristo, como uma entidade sobrenatural, não a igreja como organização religiosa ou política, mas a igreja de forma sobrenatural, como ente espiritual. E aqui nesse contexto específico, ele está falando sobre oração. Oração, que é um tema sempre provocante. Nós oramos pouco. Não acredito que haja, talvez me falte fé, mas eu não acredito que alguém ore o suficiente. Sempre oramos menos do que precisamos. E esse tema instigante precisa sempre ser martelado, confirmado, fortalecido em nosso coração. E aqui, de modo específico, Paulo menciona 3 motivos, 3 razões pelo qual ele orava, razões pelas quais ele orava. Ora, se Paulo orava por essas razões, acredito que nós devemos também, seguindo o seu exemplo, orarmos. Então ele começa dizendo, olha, por esse motivo, ou seja, ele começa no contexto do capítulo 3, ele está falando da obra, do trabalho do Senhor feito ali naquela igreja, naquela localidade. E saiba o seguinte, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, talvez você não esteja habituado com essas nomenclaturas, então ele escreve para a igreja, a comunidade que estava na cidade chamada de Éfeso. E essa era uma grande cidade, uma cidade realmente de grande importância, conhecida ali como uma das principais, se não a principal da Ásia. Ásia, que naquele contexto não é a Ásia que nós temos hoje, é uma outra região geográfica,
ali na região mais ou menos da Turquia, atual Turquia, Grécia, por ali. E Éfeso, então, essa grande e importante cidade, tinha por base o templo da grande deusa Diana, Diana dos Efésios. Se você já assistiu o filme da Mulher Maravilha, você sabe que ela se chama Diana por conta da deusa Diana dos Efésios. E era grande deusa, ali havia um grande culto. É interessante que há um contexto no livro dos Atos dos Apóstolos em que Paulo está nessa cidade, e há um tumulto nessa cidade, a ponto das pessoas ali se reunirem na praça, uma grande multidão, diz o texto. Naquele contexto, quando tentaram falar sobre a verdade, o texto diz que o povo, preste atenção nisso por favor, o texto diz que o povo começou a gritar: salve Diana, rainha dos Efésios. E eles gritaram. Quanto tempo nós cantamos aqui? Começou 7 horas o culto, eu falei um pouco, 7h58, nós vamos ser louvados aí uns 40 minutos, isso, aproximadamente. Eles gritaram, diz o texto, por 2 horas, Marinaldo. 2 horas, eles começaram, vamos supor, no horário do culto, 7 horas, Vinícius, foram até as 9 gritando: salve Diana, rainha dos Efésios. Esse era o nível da idolatria, do engano nessa cidade, e havia uma comunidade nessa cidade. E Paulo então escreve para esta comunidade. E eu não acredito que nós estejamos melhor em termos de cultura, de sociedade, do que aquele povo de Éfeso. A idolatria em nossa sociedade, na verdade eu penso ser maior ainda. No que diz respeito às mentiras, aos enganos, ao egoísmo, à sensualidade, promiscuidade, mentiras, corrupção. Então precisamos entender o que Paulo estava transmitindo aqui, através da capacitação do Espírito Santo, da necessidade desse povo, dessa necessidade de nós. Então ele diz aqui: por esse motivo, ou seja, por conta da obra que estava sendo feita ali, eu me ajoelho diante do Pai. Ou seja, eles colocavam em uma posição de oração. Sabemos que quando falamos de oração, não necessariamente precisamos orar ajoelhados, mas aqui ele enfatiza de quem todas as famílias, diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Aquele povo de Éfeso estava acostumado a ouvir que o nome deles, a história deles, porque é interessante que tinha uma pedra que eles adoravam, foi feito um ídolo da pedra que eles adoravam, que caiu do céu. Hoje nós sabemos que é um meteorito, né? Um pedaço de asteroide caiu ali, mas caiu do céu aquela pedra, enfim. Eles falavam: grande Diana que caiu dos céus. E eles tinham por nome, por identidade, aquele ídolo. Agora Paulo está dizendo: olha, o verdadeiro nome de toda a família na terra vem do Pai. Esse Pai que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu lhe pergunto, qual que é a sua identidade? Qual é o seu nome? Porque Paulo diz acerca do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Sabemos que a maioria das famílias na terra está usando um falso nome, uma falsa identidade. Mas o verdadeiro nome, a verdadeira identidade que o Senhor planejou, sonhou para todos nós, é a imagem e semelhança dEle, é a imagem e semelhança de Cristo. Você se identifica, acredito, como cristão. Antes de ser crente, antes de ser evangélico, somos cristãos. Lógico que, infelizmente, esse é um termo que, assim como tantos outros, caiu no senso comum. Dizer que é cristão ou não, muitas vezes não muda nada.
mas precisamos entender que há uma identificação. Amém? Você é feita à imagem e semelhança de Deus, você é feita à imagem e semelhança de Deus através de Cristo Jesus. Ele veio para restaurar todas as coisas, e uma das coisas que Cristo Jesus restaura em nós é a imagem e semelhança do Pai. Identifique-se com Cristo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que nós que cremos, estamos escondidos em Cristo Jesus. Deve haver uma identificação com Ele. É interessante porque algumas pessoas se chamam Cristiano, Christopher e alguns outros nomes que na verdade significam justamente cristão em outros idiomas. Tenha uma identidade em Cristo Jesus. Amém? Primeira coisa, antes de falarmos dos motivos de oração, precisamos entender que estamos diante do Pai que nos dá um nome. Ora, o teu Pai te deu um nome. Se a coisa foi feita da maneira correta, se o procedimento foi da forma correta, o Pai te deu um nome. Sabemos que infelizmente hoje a hombridade está tão destruída, que nem isso mais está acontecendo de forma comum. Mas o correto, conforme a nossa cultura, o nosso ensinamento é que o Pai dá um nome, a identidade. Estamos diante do Pai orando, o Pai que nos dá a identidade. Eu te pergunto, Pai dos céus, Pai nosso que estás nos céus, Ele te dá a identidade? Você tem recebido, tem buscado viver essa identidade do Pai? Essa é a pergunta que nós devemos responder a nós mesmos. Hoje pela manhã, conversando com os homens, conversando sobre imagem, que nós temos uma imagem, e essa imagem ela tem que ser o mais coerente possível com a realidade. E a imagem fala da identidade. Qual a imagem e identidade que nós temos? Você homem, você mulher? Glória a Deus, porque nós temos o privilégio de chamarmos Deus de Pai. Isso é um privilégio, isso é um milagre, isso é uma maravilha. Nós já sabemos que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que crê, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Este é feito filho de Deus, conforme a Bíblia nos diz em João, em Gálatas, em Romanos. Então quando você se põe em oração diante do Pai, você está sendo abençoado com a identidade que Ele te dá. Amém? Glória a Deus. Com esse entendimento, com essa postura, com essa atitude, então Paulo diz: peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Primeiro motivo para nós orarmos diariamente. Primeiro, conscientes que isto vem, como diz aqui, da riqueza da glória de Deus, que por meio do seu Espírito, o Espírito Santo que opera em nós, devemos orar pedindo: Senhor, eu preciso, conforme diz a tua palavra, de poder ser forte espiritualmente, ser espiritualmente forte, porque, amados, o maior combate que existe é o espiritual. Se você pegar lá no capítulo 6 de Efésios, Paulo nos fala da armadura do Espírito. Mas de nada adianta uma armadura se eu não tenho força para lutar. De nada adianta armas poderosas se eu não tenho poder para manuseá-las. Eu lhe pergunto: você tem orado a Deus pedindo para que o Senhor te faça espiritualmente forte? Porque perceba que o inimigo ele nos distrai. E nós oramos por muitas coisas. Estou partindo da premissa que você ora. Amém? Partindo disso. Se você não ora, então melhor começar. Partindo da premissa que nós oramos, muitas vezes nós oramos pedindo o que para Deus? E não oramos pedindo para sermos espiritualmente fortes.
Se eu não for espiritualmente forte, conforme a riqueza da glória dele, eu não suporto o espírito desse mundo, de lascívia, de destruição, de ira, consumismo, imoralidade, mentira, falsidade, violência. Se eu não for espiritualmente forte, eu não suportarei. Primeiro motivo para nós orarmos: você crê que Deus é poderoso? Amém? Você crê que Deus é capaz de te fazer forte? Sim ou não? Mas isso precisa ser renovado diariamente. Se tem um princípio que eu acho muito interessante, lá na oração que o Senhor Jesus ensina, é sobre o pão nosso de cada dia. Você sabe disso, né? Então ele nos ensina a orar. A Bíblia diz que ele ensinou a orar, dizendo: olha, vocês vão dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ensina o princípio acerca da necessidade de perdoar, mas ele fala acerca do pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Eu não canso de falar desse princípio, porque ele é um princípio esquecido. Você já imaginou que Jesus, ele não nos ensinou a orar o pão nosso de cada semana? Pai nosso que estás nos céus, aí vai orando, né? O pão nosso de cada semana dai-nos no domingo, aí vai a semana toda. Ou o pão nosso de cada mês. Não, ele não ensina isto. Ele ensina algo diário. Assim como o povo no deserto tinha um maná, e o maná caía todos os dias, à exceção do sábado. Todos os dias. A Bíblia diz que aqueles que quiseram juntar, aqueles que não tinham fé e juntavam para 2 dias, né? Vou garantir, porque vai que amanhã falha, não é verdade? Mas o maná caía todos os dias, com exceção do sábado. E alguns teimosos, como quem sabe você já foi, eu já fui, ou somos ainda, não sei, foram lá e pegaram o maná para 2 dias. A Bíblia diz que aquele maná, então, ele apodreceu, criou bicho. Porque o propósito do Senhor é que eu dependa dele todos os dias. Você dependa dele todos os dias. Não é para amanhã, segunda-feira. Ah, glória a Deus, que culto tremendo, poderoso, que palavra abençoada. Porque às vezes a palavra ela vem abençoada, amém? Não, o pastor Marcos está pregando, mas, né? Acho que pela misericórdia e graça do Senhor, a palavra é abençoada, amém? Você crê nisso? Você recebe aí? Mas não adianta nada chegar amanhã, segunda-feira, esquecer do pão nosso de cada dia. Está entendendo? E o mesmo, é interessante porque o mesmo maná que de um dia para o outro apodrecia, ele, na sexta-feira que eles escolhiam, para o dia do sábado também, porque no sábado não caía, é o dia do descanso, o mesmo maná não apodrecia, durava até o domingo. O mesmo, não tinha conservante, né? O dia de sexta não caía com conservante. É porque a vontade de Deus é perfeita para nós, conforme o tempo apropriado. Sabe que um dos segredos do sucesso é compreender o tempo. Um dos princípios do sucesso é compreender o tempo de todas as coisas. E nós não esquecemos que o tempo de Deus para nós é hoje. A Bíblia diz que no dia que se chama hoje, clame ao Senhor. Hoje é hoje. Ontem foi ontem. E amanhã será amanhã.
Paulo diz: me ajoelho diante do Pai, de quem recebe o nome todas as famílias, o verdadeiro nome, e oro para que vocês sejam poderosos espiritualmente. Não é poderoso financeiramente, não é poderoso diante dos homens, é poderoso espiritualmente. Porque se formos espiritualmente poderosos, o restante é pouca coisa. Amém? Glória a Deus. Então anote aí, necessidade de orar diariamente, para que o Senhor nos faça espiritualmente poderosos. Segundo motivo de oração, diz aqui, 17: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Olha que interessante. Era uma preocupação de Paulo e um motivo de oração que Cristo vivesse no coração deles. Ora, Cristo já estava no coração deles. Se você ler aqui antes, você vai entender que Deus está fazendo a obra. Por esse motivo, agora Paulo estava orando. Cristo já estava no coração deles. A questão é: que Cristo precisa viver. Viver fala de continuidade, fala de dia a dia em nós. Se você viaja de férias, por exemplo, você passa um período, não sei, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, você não vive ali, você está passeando ali, é um momento de férias, sim ou não? Você vive em outro local, a sua residência, onde você tem um ânimo para estar, residir. Quem sabe alguém aqui está nos visitando hoje, é de outra cidade, está passando por aqui, mas a maioria vive em Nova Andradina. A oração de Paulo é para que Cristo viva, habite, esteja em mim, no meu coração, não apenas para que Ele me visite. Não peça para que Deus te visite, se você já teve esse momento com Ele. Se Deus já tocou na tua vida, quem é que já foi tocado pelo Senhor? Crê? Amém? Então, passou essa fase, meu irmão, minha irmã. Passou essa fase. Não é mais tempo de visita, é tempo de morada. Amém? De habitar, de viver. E quando a gente visita um local, a gente não fica à vontade, normalmente. Você fica na casa de alguém, por mais que seja parente, amigo, você não fica à vontade, você não vai falar: olha, aquele quadro ali está meio torto. Você vai falar? Fala: ó, foi ali no banheiro, está sujo, hein? Vai falar isso? Fala: ó, aqui vocês comem no horário errado. Se é que tem horário certo de comer? Enfim. Mas quando nós vamos morar, habitar, aí a coisa é diferente, né, Ederson? Aí é diferente. Quando Cristo está visitando, lógico que a luz, a verdade nos impacta, nos transforma, assim como uma visita faz. Mas a visita vai embora. E se Paulo orava, é porque é necessário orar, para que Cristo viva em nós. Porque se nós não orarmos todos os dias, Ele não viverá em nós. É simples, mas não fazemos. Eu te pergunto, você tem orado, pedindo para que Cristo viva? Porque quando nós não fazemos isso, amados, nós não fazemos por dois motivos. Um, porque às vezes nós nem nos tomamos conta disso. Ou porque nós achamos que já está tudo certo, Deus já tem um contrato comigo, e Ele vai habitar em mim, independentemente de qualquer coisa. Vai ter que me aturar,
Porque aí Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Disse ou não disse? Sim ou não? Mas nós precisamos ler antes, né? O contexto. Onde ele diz: olha, vocês vão ensinar, vão discipular, vão batizar em meu nome. E eis que estarei com vocês. Há uma condicionante. Há um propósito. Há um motivo. Uma causa, uma finalidade, uma meta, para que Cristo seja conosco, para que a glória dele seja manifesta, para que você discipule, ensine, batize. Você já batizou alguém? Ah, mas eu não sou pastor nem pastora. Mas quem falou que quem só pode batizar é pastor ou pastora? Mas não vamos tão longe. Você já discipulou alguém? Cristo viva em nós. Amém? Precisamos orar por isso, amados. Porque senão, no dia a dia, na correria, nas circunstâncias adversas, nas dificuldades, outras coisas vão assumindo o lugar de Cristo em nossa vida. Paulo diz aqui: e peço a Deus, 17, peço também que por meio da fé, por meio do que, amados? Do que? Da fé. Aí eu lhe pergunto: a fé vem de onde? A fé vem lá do fundo do coração. É isso? De onde vem a fé? A fé vem de uma força de vontade poderosa. Se eu tiver força de vontade, eu consigo. De onde vem a fé, amados? A Bíblia diz o que acerca da fé? A fé vem do ouvir da palavra. Se você não sabe, agora está sabendo. A fé vem de ouvir a palavra. Paulo diz: por meio da fé, Cristo viva em nós. Por que muitas vezes Cristo deixa de viver em nós? Ele vai se afastando, ou melhor, nós vamos nos afastando dele, e a fé vai enfraquecendo. Quem sabe você já esteve com a sua fé enfraquecida? Quem sabe você conheça, quem sabe não, com certeza você conhece pessoas que se afastaram, que abandonaram a fé, pelo simples motivo que a fé vem de ouvir a palavra, e deixaram de ouvir a palavra, deixaram de buscar a palavra. E eu já te alerto, palavra de domingo a domingo não é suficiente. Antes fosse. O nível de ataque, o nível de armadilhas, de estratégias, de oposição que nós enfrentamos hoje em dia, espiritual, para esse tipo de batalha que nós vivemos hoje. E cuidado, se você nem percebeu isso ainda, pior. De domingo a domingo não é suficiente. A fé vem de ouvir. Ouça a palavra, leia a palavra, permita que a palavra ministre ao seu coração diariamente, para que por meio da fé, Cristo viva em você. Amém? Porque se Cristo habitar em nós, amados, não há espaço para trevas, para opressão, espírito de morte, angústia, ansiedade, depressão. São coisas que vão tomando espaço, vão tomando espaço, vão tomando espaço. E todos nós estamos sujeitos a esses elementos, a esses ataques, todos nós. Então nós precisamos, por meio da fé,
Orar para que por meio da fé Cristo viva no seu coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não basta a mente, o mais importante é o coração, é o desejo, a vontade, é a entrega. Deixe que Cristo viva no seu coração, porque muitos têm Cristo na mente, na compreensão racional, conhece a verdade de uma forma apenas racional, mas o coração não está transformado, não foi tocado. Então esse é o segundo motivo de oração. Parece tão óbvio, mas este é o problema. O inimigo, ele se camufla. Ele trabalha para que nós não percebamos as coisas mais óbvias. Adão e Eva é um exemplo. Deus falou: vocês não vão comer do fruto. O que eles fizeram? É óbvio, era óbvio que não podia. O que eles fizeram? Você entende isso? Que é óbvio, que o inimigo ele trabalha nas coisas óbvias. Ele é tão bom nisto. Você não pode comer do fruto, entendeu, Adão? Entendi. Entendeu, Eva? Entendi. Satanás vem e fala: come do fruto? Eu vou comer. Será que nós somos diferentes? Será que somos melhores? Se Deus habitar em nós, se nós orarmos para que sejamos espiritualmente fortes e para que Cristo habite em nós por meio da fé diária, a gente resiste, por conta do poder de Deus que há em nós. Senão não. Terceiro motivo, diz aqui, ainda no 17: e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Outro motivo de oração, terceiro da noite: para que você, para que nós tenhamos alicerces, raízes no amor. Isso precisa ser bem compreendido, porque se há uma distorção hoje, de todas que nós vemos aí diariamente, uma delas é sobre o amor. As pessoas confundem amor com desejo, e confundem amor com prazer, confunde amor com peninha, confunde amor com covardia. Se alguém está te vendo cair no buraco e não te alerta, não te ama. É simples. Mas a nossa sociedade diz assim: não, a pessoa tem direito de ser feliz, deixa ela cair no buraco. Ela quer ser feliz caindo no buraco. Quem é você para falar que não? E aí nós fazemos o quê? Deixa cair no buraco. Isso é amor? É fácil amar? Depende. Se nós entendermos o que é o amor verdadeiro, não é fácil amar. O amor envolve renúncia. Cristo nos amou primeiro. Cristo abriu mão da sua glória. Cristo nos amou a ponto de morrer por nós. Precisamos ter alicerces no amor, raízes no amor. Hoje em dia se confunde, não se pode dizer que alguém está errado porque é falta de amor. Se alguém corrige o filho, é falta de amor. Se alguém diz não, é falta de amor.
Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, ter alicerces e fundamentos no amor é ter alicerces e fundamentos em Deus. E Deus nos ama a ponto de dizer não. Deus diz: não matarás. Deus diz: não adulterarás. Deus diz: não mentirás. Deus nos ama a ponto de dizer não para nós. Isso é amor. Não é essa comédia, essa falsidade que a gente vê aí fora. Politicamente correto. Você se explode, meu querido. Contanto que não me incomode, seja feliz. Isso não é amor, nunca. Isso é egoísmo. É indiferença. Que é o que nós vemos diariamente. Deus nos ama a ponto de dizer: não terás outros deuses diante de mim. Precisamos ter alicerces e raízes no amor de Deus. Crer que Ele nos ama, porque muitas vezes nós oramos, Deus fala não para nós, e nós não acreditamos no amor dEle. Nós não temos alicerce no amor de Deus. Cristo orou ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Orou ou não orou? Você crê nesse texto? Sim ou não? Deus, o Pai, passou o cálice dele ou não? Ou Cristo precisou beber do cálice? O que você me diz? Você nem sabe do que eu estou falando. Quando ele orou pedindo ao Pai para que passasse o cálice, ele estava dizendo: Pai, se for possível, que eu não precise morrer na cruz. Foi preciso que Jesus morresse na cruz, sim ou não? Aí eu lhe pergunto: o Pai amava o Filho, sim ou não? Depende. Nos valores de hoje, com certeza não amava. Deixou sofrer. Deixou morrer. Precisamos ter alicerces e fundamentos, raízes no amor. Paulo escreve lá em Coríntios, você sabe disso, que no final o amor vence, o amor é maior. Fica a fé, a esperança e o amor, mas desses o amor é maior, porque Deus é amor, amados. O amor é Deus, Deus é amor. Por isso que Deus não é essa coisa que pregam aí fora, que chamam de amor. Alguém faz votos de aliança de casamento, passa um tempo, esquece o compromisso, esquece a aliança, esquece a promessa, porque está amando outra pessoa. Isso não é amor. O amor é compromisso. O amor é paciente. O amor é respeito. Respeito hoje é deixar a pessoa fazer o que ela quiser, desde que não me incomode. Esse é o falso respeito anunciado lá fora. Amados, precisamos orar diariamente para que nós estejamos alicerçados no amor de Deus. Jesus foi a mais perfeita manifestação do amor de Deus. E Jesus não era um molenga, um coitadinho. Jesus, ele era afetuoso, acolhia, perdoava, curava, mas era enérgico, a ponto de dizer para Pedro: arreda de mim, Satanás. Você imaginou hoje um pastor falar para você, meu irmão: arreda de mim, Satanás? É processo na certa. Jesus era firme a ponto de chamar os fariseus de hipócritas, raça de víboras.
Sabe o que os hipócritas faziam? Baixava a cabeça e ficava quietinho, porque ele tinha autoridade, porque ele era amor. Eles sabiam que Jesus estava certo. Precisamos estar firmados no alicerce, termos raízes no amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês, olha só que tremendo isso aqui, amados, nós possamos compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Olha que coisa tremenda, que expressão, essas dimensões, altura, comprimento e profundidade, as dimensões que nós conhecemos, com as quais nós convivemos, compreendemos facilmente. Sabe que muitos de nós não conseguimos compreender o amor de Cristo ainda, temos apenas um pequeno vislumbre, mas o desejo do Senhor é que sejamos espiritualmente fortes, tendo Cristo habitando em nós diariamente, alicerçados no amor dele. Assim nós compreenderemos o amor de Cristo diariamente, em todo o tempo, em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas médias, que para nós são pequenas ou grandes ou médias, para Deus não faz diferença. Compreenderemos a altura do amor de Cristo, que Ele está acima de tudo e todos, o comprimento do amor de Cristo, a profundidade, a largura do amor de Cristo, e não apenas algo raso, aparente, apenas um espelho d'água. É interessante porque o batismo o batismo é um simbolismo acerca de estarmos mergulhados em Cristo, sepultados com Cristo Jesus, para ressuscitarmos na glória com Ele. Mas muitas vezes a nossa compreensão do amor de Cristo é apenas um espelho d'água, é rasinho. Para que você, diz aqui, junto com todo o povo de Deus, há um povo de Deus, amados, compreenda o amor de Cristo. 19, sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Tudo isto para que sejamos cheios da natureza, cheios da presença de Deus. Perceba que é possível Deus habitar em mim, mas eu não estar cheio. É possível. Eu preciso permitir que Ele encha, que Ele seja maior do que qualquer outra coisa. Isso somente é possível com algo diário, com uma vida, com a fé bíblica, com o poder que o Espírito Santo de Deus nos dá, para sermos cheios, amados. Nós ouvimos notícias ruins todos os dias, somos impactados todos os dias, somos tentados todos os dias, somos provocados todos os dias. Se nós não estivermos cheios, se nós não estivermos buscando a Cristo, a preocupação de Paulo para aquela comunidade que estava numa cidade tão complicada espiritualmente falando como era Éfeso, a preocupação dele era para que aquele povo não abandonasse o primeiro amor, não abandonasse a presença de Deus, não abandonasse a obra que Cristo havia feito na vida deles. Quantos de nós temos abandonado, amados? Temos parado no meio do caminho, temos deixado de caminhar para frente. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus.
Daqui a pouquinho nós vamos terminar, se Deus permitir. Apocalipse capítulo 2. Aqui nós estamos no contexto onde cartas estão sendo escritas às igrejas, às 7 igrejas. Estamos no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. E a primeira igreja que recebe uma carta é a igreja de Éfeso, e diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, olha só, amados, eu sei que trabalham muito, e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Amém? É a igreja de Éfeso. Mas olha só, diz aqui ainda: porém, eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Aquela mesma igreja, na mesma cidade de Éfeso. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Olha que coisa, amados, um povo que suportou, teve paciência. Você tem suportado, quem sabe você tem vencido, tem tido paciência, mas havia um porém ali. Aquele povo não amava mais a Deus como amava outrora. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que eles pararam de orar, como Paulo havia orientado, para que o Espírito fosse forte, para que eles tivessem poder espiritual. Alguma coisa aconteceu, eles pararam de, pela fé, ter Cristo vivendo neles diariamente. Alguma coisa aconteceu de tal forma que o alicerce, o fundamento não estava mais no amor, porque eles não amavam mais a Deus como amavam outrora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Paulo continua, voltando lá em Efésios capítulo 3, 19: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos, ou até pensamos. Olha que tremendo, amados. Paulo conclui esse raciocínio dizendo: glória seja dada a Deus. Amém? Ele tem poder para fazer mais do que eu peço, mais do que eu penso. Ainda que eu não esteja compreendendo completamente, se eu buscar, se eu falar: Senhor, me faça forte espiritualmente, Senhor, habite em mim, Senhor, eu quero estar alicerçado no seu amor, Deus fará mais do que pensamos, mais do que pedimos. Falamos sobre oração esses tempos atrás. Lembramos que lá em Tiago ele escreve dizendo: olha, vocês pedem, mas não recebem de Deus, porque pedem mal, pedem para satisfazer os seus desejos. Temos aqui 3 motivos de oração excelentes. Você pode repetir comigo? Se você quiser, você diga assim então: preciso ser espiritualmente forte. Amém. Eu preciso, diga assim comigo, eu preciso que Cristo viva em mim diariamente. Amém. Diga assim, se você quiser:
Eu preciso estar firmado no amor de Deus. É interessante porque eu até disse aqui amor de Deus, mas ele não fala amor de Deus, ele fala no amor, porque Deus é amor. Entende isso? E com isso, amados, a natureza do Senhor começará a nos encher, e Deus fará mais do que pedimos ou pensamos. Ele termina o 21, glória a Deus, por meio da igreja, e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos, e para todo sempre, amém. E só faremos isto, e só daremos glória para todo sempre, como diz aqui, só daremos glória por todos os tempos e para todo sempre, se nós fizermos parte da igreja, porque diz aqui, glória a Deus por meio da igreja, e por meio de Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é formada por todos aqueles que creem. Eu só conseguirei dar glória a Deus por todo sempre, ou seja, estarei na presença dele por todo sempre, por meio da igreja. Um dia a igreja será tirada da face da terra, muito embora estejam loucos para que isso aconteça logo, que a igreja incomoda, a igreja é chata, com base esses valores que nós temos aí fora. O fato é que no momento que Deus quiser, no momento que Deus permitir, porque ninguém pode mover a igreja. Cristo disse claramente, quando ele se revelou como fundamento, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Pode o inferno se levantar, quando Deus quiser, ele retirará a igreja da face da terra, e quem for parte da igreja subirá junto. Entenda isso como folclore, se quiser, mas isto é a verdade revelada na palavra, e nada muda isto. Quiseram matar a Cristo na cruz, quando chegou o momento, Jesus disse, está consumado, e entregou o Espírito, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Quando falaram para Pilatos que Jesus estava morto, ele se surpreendeu, porque pela crucificação, eram precisos dias para morrer, mas a obra já estava consumada. Assim é com a igreja, na hora que Deus chamar, a igreja subirá, e não adianta o inferno ficar desesperado, porque a igreja incomoda. Sim, ela é a verdade, e a verdade incomoda, nada muda a verdade. Eu posso me revoltar contra a verdade, e ela não deixa de ser verdade. Eu posso argumentar contra a verdade, ela não deixa de ser verdade. Eu posso rejeitá-la completamente, ela não deixa de ser verdade. Diz aqui, e agora, no 21, glória a Deus, por meio da igreja, e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos, e para todo sempre, amém. Se você quer estar para todo sempre, glorificando a Deus, isso só é possível por meio da igreja, por meio de Cristo Jesus, amém? Então creia e não abra mão, não volte atrás, nunca desista. Se você quiser falar isso para alguém perto de você, diga assim, nunca desista, nunca desista. A Bíblia diz, também lá em Apocalipse, aquele que for fiel até o fim, será salvo, amém? Você crê? Você toma posse dessa verdade? Você vai permitir que ela transforme a sua vida? Amém? Então eu te convido a se colocar em pé para orarmos. 3 motivos
para orarmos. Eu quero fazer isso já agora contigo. Te convido para que você faça isso. Primeiro motivo, precisamos do poder, termos o poder de Deus habitando em nós, para sermos espiritualmente fortes, mediante a riqueza da glória. Precisamos, mediante a fé, que Cristo viva em nós, viva, habite. Basta, chega de visitas, chega de visitas. Deus quer morar, habitar em nós. E por fim, o alicerce, porque quem não estiver alicerçado, cai, não suportará as ondas, a fúria, os ventos. Apenas quem estiver alicerçado no amor de Deus. Amém? Vamos orar então? Eu vou fazer a minha oração aqui, você faz a sua aí, e depois vamos orar juntos, ok? Pai, em nome de Jesus nós oramos. Eu te peço, Senhor, que pelo teu poder, pela riqueza da glória do Senhor, que eu seja espiritualmente forte, ó Deus, que o teu poder opere no meu espírito, para suportar, para vencer, para lutar, para avançar. Senhor Deus querido, pela fé da tua palavra pregada nessa noite, nessa palavra que eu ouvi nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, habita em mim, eu te peço, viva em mim, todos os dias, mas especialmente hoje, viva em mim hoje, Senhor. Senhor Jesus, tu és o amor, eu preciso estar firmado, alicerçado, fundamentado em ti, porque senão não suportarei os ventos, as ondas, a fúria do mar. E assim, Senhor, para a glória e honra do teu nome, serei cheio cada dia mais da tua presença. Que a glória seja dada a ti, Senhor Jesus. Eu te glorifico, te louvo, te adoro. Que a glória seja dada a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Eu te louvo, te adoro. E esta glória é dada por meio da igreja, por meio de Cristo Jesus, para todos sempre, Senhor. A tua igreja te louva e adora. Por isso eu quero fazer parte desta igreja, que é o corpo de Cristo na face da terra, que é o corpo de Cristo formado por todo aquele que crê neste nome poderoso, nome sobre todo nome. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Jesus. Perto quero estar. Aleluia. Oh, Jesus. Junto aos teus pés. Te louvamos, Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei.
ainda é pouco, se comparado aqui. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Aleluia. Te adoro. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, obrigado por esta verdade. Eu recebo esta verdade no meu coração e me disponho a buscá-lo diariamente. Senhor, obrigado por fortalecer o meu espírito com o Teu poder. Obrigado, Senhor, por habitar em mim. Obrigado, Senhor, porque estou alicerçado, enraizado no Seu amor. Senhor, obrigado por estar renovado, fortalecido e capacitado para a Tua obra. Te louvo, Jesus. Nós oramos juntos em nome do Senhor. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor, Rei da Glória. Aleluia. Somente a Ti, Senhor, te adoramos, te louvamos, ó Rei da Glória, te exaltamos, ó Rei Jesus. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, Cordeiro Santo de Deus.